Boa noite a todos os convidados da segunda webinar SBAL Bayer. É com muito prazer que eu recebo hoje aqui dois grandes colegas que vêm trazer suas ideias sobre um tema que tem permeado aí as preocupações de todos nós no momento em que tantas incertezas surgem no horizonte em função da pandemia e o quanto ela está mudando as relações entre prestadores de serviço, planos de saúde e os usuários. Eu queria iniciar agradecendo sempre a Bayer pelo grande apoio que tem nos dado, a SBAL, para que a gente conduza essas 4 atividades em modelos de webinar, e dizer para todos que já estão nos acompanhando que o mais importante é que você encaminhe suas perguntas e gere essa interação com os participantes, porque nos últimos 20 minutos finais da nossa atividade, a gente terá a oportunidade de responder as perguntas e gerar um debate por um tema que é tão palpitante e gera tantas dúvidas, porque envolve com a vida de todos nós nesse cenário de 47 milhões de pessoas que nós assistimos através da operadora dos planos de saúde, e essa relação que a gente procura sempre melhorar com as operadoras de plano de saúde, quando eu digo nós médicos, nós CBO, nós SBAL, Coeso, e todas as entidades médicas que buscam uma evolução desse padrão de relacionamento para que ele se torne mais transparente, menos assimétrico, visando principalmente obter um ganho maior nas relações para que a remuneração seja sempre a mais justa para um bom serviço. Por isso, a gente trouxe o Reinaldo Ramalho. O Reinaldo tem doutorado pela USP, oftalmologista, tem grande experiência na área regulatória, trabalha diretamente no CBO há muitos anos e contribui enormemente, tanto para o CBO quanto para a AMB, nessa relação da medicina com a ANS e as operadoras de plano de saúde. O Reinaldo ele vai trazer para a gente as ideias sobre o que ocorreu agora na vigência da pandemia e um pouco dos insights que ele tem para o que vai ocorrer nos próximos meses, à medida que esses posicionamentos de operadoras, ANS e prestadores vai amadurecendo. E depois das palavras do Reinaldo, nós teremos o Pedro Ferrari, que é um oftalmologista formado na Unifesp, com formação em glaucoma, e que exatamente por entender que há muito que merecer de discussão nessa questão da remuneração, ele foi para Harvard e fez um processo de formação executiva em saúde, onde ele estudou no núcleo que mais difunde essas novas modalidades de relação entre prestadores e operadoras em Harvard. Então, o Pedro vai trazer essa ideia da medicina baseada em valor e a gente quer, com isso, gerar um debate de ideias para, quem sabe, podermos sair dessa pandemia com um modelo melhor do que aquele que tínhamos quando entramos na pandemia. Então, eu queria, inicialmente, agradecer mais uma vez ao Reinaldo e ao Pedro, a Bayer, e passar a palavra para o Reinaldo para ele iniciar a sua exposição. Reinaldo, meu amigo, muito obrigado por aceitar o convite, por contribuir para a SBAL. Você contribui enormemente para a oftalmologia, para toda a medicina brasileira na área regulatória. Obrigado. Em nome da SBAL, eu te agradeço. Em nome do CBO, eu te agradeço. E da Bayer. Fique à vontade, amigo, por favor. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer o convite. E, sem mais delongas, então, vamos passar aqui para a exposição. E, ao final dela, nós teremos um painel de discussão. Interessante, nós estamos discutindo aqui qual que é o contexto, né, do mercado de saúde suplementar depois do início dessa pandemia. E na data de hoje, justamente hoje, a ANS incluiu mais 6 exames no rol de coberturas obrigatória para auxiliar na detecção do novo coronavírus. Então, isso aqui pode ser entendido também como, né, algo de novo, né, que veio em razão da pandemia. Bom, o Fred falou a respeito do número de beneficiários, e é uma dúvida que paira realmente, como é que vai ser o impacto da pandemia no que tange, né, ao contingente de beneficiários hoje, usuários de planos privados de assistência à saúde. Então, esse slide mostra
que até dezembro de 2019, nós tínhamos 47 milhões de usuários ativos, sendo que o pico se deu em dezembro de 2014, em que praticamente nós tínhamos pouco mais de um quarto da população brasileira detentora de planos privados de assistência à saúde. E nós tivemos essa reportagem aqui, né, que na Folha, procura por planos de saúde dispara em março. Os dados da ANS apontavam que houve uma incursão de mais de 111 mil novos beneficiários. Então, algumas perguntas ficaram no ar. Realmente, o que esperar dessa pandemia? Será que nós vamos ter um aumento, nós vamos ter um incremento no número de beneficiários? Ou, em contrapartida, pela diminuição da renda, nós vamos ter uma contração desse setor no que tange aí ao número de usuários? Esse é um questionamento que a gente se faz. Então, para responder essa pergunta, a ANS estabeleceu, né, ela fez uma pesquisa, um estudo que foi com base nos últimos dados disponíveis, de dezembro de 2019 até março de 2020, e o contingente de usuários atual, pelo menos fechando até março, é de 47,1 milhões. Então, houve uma pequena variação para mais, né, mas nós vamos explicar adiante. Nós temos que ter um pouco de cautela no que tange a esse levantamento, em razão de uma pequena particularidade que eu vou tecer alguns comentários logo adiante. Desses 47,1 milhões de usuários, lembrar que 38% estão alocados dentro de medicina de grupo, 37% em cooperativas médicas, né, seguido aqui das seguradoras, depois a autogestão e, por fim, as entidades filantrópicas. E nós tivemos também uma reportagem no Valor Econômico, no dia 21 de maio, que dizia que o lucro operacional da Hapvida havia dado um salto de 56%. Então, tudo isso aqui para contextualizar a nossa discussão. A notícia no próprio site da ANS, né, que foi veiculada, e que ela estava monitorando os impactos da Covid no setor de planos de saúde, e saiu uma reportagem dizendo que a saúde, dentro do contexto da saúde, que a ANS mostrou ausência de impacto negativo até abril, ou seja, se constatou que o vírus não estava trazendo prejuízo às operadoras. Só que nós temos que ter um pouquinho de cautela com essa pesquisa. A pesquisa, se a gente for detalhar um pouco mais o que foi estudado, o que foi veiculado, ela envolveu um pool de 45 operadoras, tá, que tinham um serviço verticalizado. E dessas 45, o que se constatou é que, em fevereiro, a taxa de ocupação de leitos foi de 66 pontos percentuais, em março 58, em abril 50. Se você compara essa média com a média de 2019, do ano anterior, o que a gente percebe é que a média está um pouco menor, né, em termos da ocupação de leitos. Agora, quando a ANS considerou 100 operadoras, e essas 100 operadoras, a gente tem que pensar que elas são responsáveis, né, por 72% dos custos assistenciais associados ao setor de medicina privada, a taxa média de sinistralidade até abril foi em torno de 77%. Tá? Então, 77% é a quase 2 pontos percentuais menos do que quando comparado a 2019. E uma coisa que eu esqueci de comentar aqui na ocupação de leitos é que isso é sabido de todos, que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde a necessidade, né, que os procedimentos, em razão dos procedimentos eletivos estarem cancelados, houvesse a liberação dos leitos para eventuais internações por parte de pacientes portadores de Covid. Então, a gente esperava uma menor ocupação de leitos e realmente houve uma taxa menor, mas não tão assim, diminuída quando comparada a 2019. A inadimplência, seja empresarial ou individual, foi de 13%. Também foi semelhante ao mesmo período de 2019. Então, o que a gente conclui? A gente tem que pensar em termos do ciclo financeiro, né, que permeia aí a relação da rede credenciada com as operadoras. As contas pagas até abril podem corresponder a procedimentos relativos aos meses anteriores, janeiro, fevereiro e março. Portanto, ainda não deu tempo da gente poder quantificar qual que foi o impacto da Covid
em cima desses indicadores. Pode ser que no próximo levantamento, quando a gente incluir aqui principalmente os 2 meses de quarentena, né, abril e maio, nós vamos ter uma realidade, né, ou uma situação um pouco mais real do que é apresentada aqui, ou que eu expus aqui. Bom, para a gente entender um pouco mais também o que ocorreu, a ANS ela publicou a chamada Resolução Normativa 259, e essa Resolução Normativa 259, publicada em 2011, ela estabelecia o prazo que as operadoras têm para poder, né, avaliar os eventos com cobertura obrigatória. Então, por exemplo, você tem um prazo específico para consulta, você tem um prazo específico para cirurgias eletivas, para tratamentos terapêuticos, para procedimentos cirúrgicos invasivos, etc, etc. Eu queria que vocês atentassem especificamente para os itens aqui 12 e 13, que falam de hospital-dia e regime de internação eletiva, ou as cirurgias eletivas. E justamente a nossa especialidade, particularmente, ela está concentrada aqui, né, no item 12, o hospital-dia. A ANS, ela publicou a nota técnica número 10, que veio a propor uma flexibilização em cima da resolução normativa 259, que é essa que a gente acabou de expor. E a mudança que houve, particularmente da nota técnica número 10, em cima daquele dispositivo, foi a de promover a suspensão dos efeitos do artigo 3º sobre os incisos 12 e 13 da RN 259 de 2011. Ou seja, até 31 de maio, não haveria prazo para autorização de procedimentos que estivessem vinculados a esses 2 incisos, o 12 e o 13. Quais são? Justamente os que nós acabamos de ver, que é o atendimento em regime de hospital-dia, que impacta diretamente na nossa especialidade, e o atendimento em regime de internação eletiva. Então, na prática, isso se configurou como cirurgias refrativas, cirurgias de catarata, não haveria prazo de atendimento, né? Não estava estabelecido por parte do dispositivo legal aí publicado pela ANS, nota técnica número 10, que teria-se um prazo para a operadora responder a uma eventual solicitação. Porém, havia uma observação importante: doentes crônicos ou em tratamento continuado, revisões pós-operatórias, a oncologia, procedimentos dentro da psiquiatria, ou até mesmo solicitações em regime de urgência e emergência, essas não haveria um impacto, nós não observaríamos o impacto da nota técnica número 10. Né? Então, teria que haver uma resposta imediata com relação a esse tipo de solicitação. E se a gente for olhar para a nossa especialidade, particularmente os pacientes portadores de doença macular relacionada à idade, edema macular secundário a diabetes, oclusões, né, vasculares retinianas, se enquadrariam nesse contexto, porque você pode ter pacientes que, após a suspensão das injeções de antiangiogênicos, poderiam ter uma repercussão bastante importante, em alguns casos até mesmo irreversível, né, caso não fosse ofertado esse tipo de tratamento. Isso levou a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo a publicar esses comunicados no sentido de esclarecer aos colegas oftalmologistas da necessidade de se convocar os pacientes, né, para efetuar o tratamento, ou pelo menos você selecionar aqueles pacientes que sabidamente não poderiam ficar sem esse tratamento. E o CBO, ele se posicionou com relação a essa resolução, a essa nota técnica, melhor dizendo, né, através de um documento que foi encaminhado diretamente à agência, cujo conteúdo principal dizia, vou resumir, falava sobre a demanda represada que pode ocorrer em razão dessa suspensão, da indefinição dos prazos, né, para a resposta frente a cirurgias eletivas, propõe também um alargamento dos prazos, se assim for, para que pudessem, né, a oftalmologia pudesse solicitar tais procedimentos eletivos às operadoras, e na impossibilidade de que se estabelecesse esse alargamento, se estudasse um possível plano de contingência para a rede credenciada. Basicamente, esse foi o conteúdo do documento.
Outro fato que ocorreu por conta da pandemia no mercado de saúde privada foi a publicação da Portaria 467, em 20 de março de 2020, né, que estabeleceu as ações da telemedicina, né, nesse contexto entre a rede credenciada e as operadoras de planos privados de saúde. E havia algumas, a gente pode discutir isso depois, não vou me deter bastante aqui, algumas observações importantes a serem colocadas em prática frente ao atendimento dentro do contexto da telemedicina. Essa nota também, né, essa portaria, ela estabeleceu os tipos, né, a classificação da telemedicina aqui, ela se divide em teleorientação, telemonitoramento, teleinterconsulta e a teleconsulta propriamente dita. Posteriormente, nós tivemos a Lei 13.989, que foi sancionada, e aí, efetivamente, nós tivemos a incursão do uso da telemedicina, pelo menos durante a crise causada pelo coronavírus. É muito importante a gente entender que a teleconsulta, ou a teleinterconsulta, ou todas as formas de telemedicina, os colegas poderiam se utilizar da ferramenta, né, para a prática desse tipo de evento, independente de ativo contratual. Isso aqui é muito importante para a gente discutir um ponto a seguir. Ou seja, não haveria necessidade de você ter que submeter à agência uma aprovação para a criação de um código específico para a telemedicina, porque, por similaridade, as consultas, elas já são de cobertura obrigatória, já se encontram inclusas no anexo 1 do rol, não há necessidade de uma DUT específica. A resolução que normatiza a consulta já está publicada, então não há necessidade, né, de se estabelecer nenhum tipo de processo para poder vincular a telemedicina como sendo um evento de cobertura obrigatória. Alguns aspectos importantes. O valor do atendimento médico por telemedicina nunca deve ser inferior ao valor da consulta médica presencial. E aqui eu trago para os colegas o código que foi modificado, né, na CBHPM, por conta de uma reunião na IBB que nós tivemos. Nós tivemos uma mudança de nomenclatura. Em vez dos termos em consultório, passamos a ter consulta médica com o mesmo porte. Nada mudou, apenas a nomenclatura, né? A imposição de gravação, ela não pode ocorrer, tá? Se houver recusa, seja por parte do médico ou do paciente, a gravação também não deve ser feita. E aqui, só para lembrar os colegas, para solicitar qualquer forma de telemedicina, os colegas devem preencher, né, um campo específico na guia de serviços profissionais SADT, no campo tipo de atendimento, está aqui o código 22, telesaúde. E com isso, nós temos observado, é claro, algumas operadoras têm se utilizado desse contexto para poder propor alguns valores, assim, que nós poderíamos até classificar como aviltantes. Claro que isso não é uma conduta generalizada, isso se restringe a algumas operadoras especificamente, então nós tivemos até exemplos de uma teleconsulta a R$ 25,00 e a R$ 37,00. Eu já havia comentado anteriormente que não poderia ser um valor inferior ao da consulta contratualizada. E fica a critério médico a cobrança dos honorários, né? Você pode contratualizar isso, ou independente de contrato, você pode realizar a telemedicina por um valor, né, que seja consensuado, que seja, no caso, haja uma concordância por parte do médico e do paciente. Então, fica facultado ao médico a contratualização, ou, caso não seja contratualizado, esse valor seja acertado diretamente com o paciente, mas fica aqui a recomendação da assinatura de um termo de consentimento informado e esclarecido. Bom, nós temos também observado nesse contexto, e aqui eu trago uma carta que foi encaminhada pelo CBO há alguns anos, né, por conta de uma ação por uma operadora de saúde do pagamento do SADT ou da propedêutica oftalmológica por forma de percentual. Então, o conteúdo da carta, ele combate esse tipo de prática, não há nenhuma literatura, nada descrito que referende, né,
qual que é o percentual que deve ser observado para qualquer tipo de exame existente na oftalmologia. E nós tivemos também um problema, aqui eu já adianto, do empacotamento dos exames. E isso tem, né, inclusive, perdurado. Nós temos assistido algumas situações em que algumas operadoras específicas têm insistido em impor esse tipo de prática, que é de se pagar a consulta atrelada a diversos exames. Vocês percebem aqui, ó, não somente exames, mas nós temos eventos também, curativo oftalmológico, retirada do corpo estranho da córnea. Isso nos causou muita estranheza, né? E esse tipo de prática, assim como o pagamento por percentual, não pode ser aceito. Existem outras maneiras de se fazer o controle de propedêutica em oftalmologia que não estas aqui que foram apresentadas. Então, foi encaminhado por essa carta aqui, que foi encaminhada pela Sul América, é bem conhecida, vários colegas receberam e nos informaram que haviam recebido, e frente a isso, a essa situação, o CBO encaminhou à Sul América uma carta condenando esse tipo de prática e contextualizando todos, subsidiando, né, os seus argumentos contrários a esse tipo de prática. Não satisfeito, o CBO encaminhou também, né, ao Ministério da Saúde para que se criasse, junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, uma Câmara de Mediação para se discutir empacotamentos. E nós logramos êxito, porque após a denúncia do CBO, a ANS instaurou uma Câmara justamente para poder se discutir essa finalidade. Bom, eu acho que eu não vou me alongar mais, eu deixo para vocês essa frase aí, né? Que cada um tem que ter cada um tem um olhar específico. Então, acho assim que, por fim, que a gente possa fazer dessa situação que nós vivenciamos um aprendizado e que saiamos melhores do que quando entramos. Eu vou passar a palavra para o Fred e reservar os minutos aí que me faltam para uma eventual discussão no final. Obrigado, Reinaldo. Obrigado pelas colocações sempre pertinentes. Como você falou, a gente vem vivendo situações de tentar equilibrar essa relação, né? E o que muito nos preocupa no momento é que esse cenário atual, que pode gerar, entre aspas, oportunidade, também pode gerar oportunismo, né? E tudo isso que você mostra serve para a gente entender que existem formas da gente buscar um diálogo, um equilíbrio das forças através das instituições, porque isoladamente é muito difícil, né? Quando o colega que está nos ouvindo aqui recebe um pacote, recebe uma pressão para uma remuneração a menor, por exemplo, de uma teleconsulta, ele isoladamente ele fica muito fragilizado, né? E aí é importante dizer que existem premissas que têm que ser respeitadas, e a própria ANS, quando emite um documento como esse, ela diz que espera que essa relação não seja uma relação de degradação de honorário, mas ela não define honorário, ela sinaliza, o mercado é quem define. E a gente tem que se organizar e se unir para conseguir evitar abusos num momento como esse, né? Como a pandemia trouxe muitas mudanças no curto prazo, que já ocorreram, a telemedicina é outro exemplo, e as pressões também por pouca remuneração. Eu já vejo os contratos chegando praticamente sem reajuste, né? Apesar de haver uma regulamentação que prevê o reajuste anual com o mínimo do IPCA. Mas a gente precisa disso, de debates como esse, de gerar compreensão para todos os colegas que estão nos assistindo, dos serviços do Brasil, que eles, quando estiverem em situações como essa, de desequilíbrio, encaminhar isso para o CBO, encaminhar isso, denunciar para a ANS, através de instituições. A própria ANB está muito atenta a isso, né? Mas de tudo isso que você falou está no contexto do sistema que a gente hoje vive, que é o fee-for-service, né? Que é o sistema que ele tem êxito em muita coisa, mas é muito criticado por outros aspectos. A gente sabe que tem aspectos do fee-for-service que dependem muito da auditoria técnica bem feita, você conhece muito bem isso. E o Pedro ele vai entrar agora com a apresentação dele, exatamente para falar de algo que tem sido discutido como uma possibilidade de mudar essa relação usuário-operadora e prestador, né? É um modelo que se ha se discutido há quase 20 anos nos Estados Unidos,
não é simples de se criar, requer 1000 premissas que o Pedro vai poder exemplificar, mas como toda crise, ela é um potencializadora de mudanças. E um dos debates que eu já vi acontecer recentemente, nos fóruns que discutem a relação do médico, da medicina com os operadores, é exatamente isso. Será que se não estivéssemos trabalhando com medicina por valor, nesse momento, alguns tipos de pactuações poderiam estar sofrendo menos? Porque você tem, por exemplo, orçamentos previstos, fechados, que deveriam estar sendo pagos, né? Então, num momento como esse, em que o faturamento secou porque não tem demanda, algumas das, diria, virtudes do modelo surgem, mas para que ele seja vencedor, não basta só a gente olhar as virtudes, a gente também tem que olhar todas as falhas que ele pode ter se não for bem feito, né, Pedro? E o Pedro vai fazer uma exposição sobre isso para a gente poder, no final, debater. Obrigado, amigo, por aceitar o convite. Obrigado, Fred. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu queria agradecer em nome do Fred Esbal e também os apoiadores, o CBO e a Bayer. Então, como o Fred já adiantou, eu vou falar um pouquinho de medicina baseada em valor, né? Então, só para contextualizar um pouco, por que eu fui estudar isso e por que estou falando sobre isso hoje. Então, eu comecei a ler alguma coisa não faz muito tempo, em 2017, um amigo meu cardiologista, nessas discussões que todos nós médicos, a gente sempre estamos nessa ansiedade para saber para onde vai o rumo da nossa profissão, como que a gente vai ser remunerado e como vai ser o futuro. Ele me apresentou alguns conceitos do Porter, de medicina baseada em valor, e eu resolvi estudar. E eu tive a oportunidade de 2017 de ir até Boston e voltei agora no começo do ano, agora em 2020, para fazer mais um seminário. E uma coisa que me chamou muita atenção é que quem conhece Michael Porter e toda a sua história no mundo dos negócios, sobre as estratégias, as forças de Porter, né, chama atenção, ele, mais ou menos, hoje eu acredito que são 14, 15 anos que o Instituto de Estratégia e Competitividade de Harvard tem um foco muito grande e conversando com as pessoas do Instituto, parece que é uma cruzada pessoal que o Porter quer fazer de resolver a saúde. Então, em 2006, ele publicou esse livro, o que é Redefinindo a Saúde, foi traduzido já para o português, ele com a Elizabeth Teisberg, mostrando as ideias que ele tinha, que ele acreditava que deveriam ser feitas para a gente conseguir mudar a saúde. A gente sabe que o problema na saúde, por mais que sejam diferentes nos países, a saúde no mundo inteiro ela está sofrendo, ela está na UTI, a saúde, e mesmo antes da pandemia, né? A gente vê a aula do Reinaldo e a gente sabe muito das pressões que a gente tem sofrido, desses pacotes que muitas vezes têm sido impostos, e aí a gente se pergunta, né, para onde que a gente vai, né? Então, a minha motivação para isso foi ir até lá, e essas duas experiências minhas foram muito gratificantes, né? E uma coisa que me deixa empolgado nesse assunto é que medicina baseada em valor, ele há muito tempo já deixou de ser um slide de congresso, né? Eu já ouvi isso algumas vezes, falando isso é muito difícil, realmente é difícil de implementar, mas a gente se vê em muitos lugares dando certo. Então, aqui são 4 casos que a gente estuda nos cursos, que para mim são casos emblemáticos. Então, desde a Cleveland Clinic, que desde 2006 já está no livro do Porter, mostrando um modelo de uma instituição gigantesca que entrega valor e é estruturada com medicina baseada em valor. A Martini Clinic, que hoje é a maior clínica de urologia do mundo em volume de prostatectomia radical, e a hora que você vai ver o desfecho comparado com o resto da Alemanha, ele fica em Hamburgo, essa clínica, eles entregam uma coisa muito superior à média, né? E por isso que eles acabam tendo esse volume. Oak Street é um caso extremamente apaixonante se você lê, porque
ele tem uma outra coisa que eu acho que ele foi o que se chama um lugar de atenção primária que foi feito na periferia de Chicago, que olhou muito para a questão de acesso também. Então ele olhou para a população que era à margem, né, da população que não tinha atenção à saúde, que eu acho que é uma coisa que medicina baseada em valor pode trazer muito para o Brasil, que a gente é um país que 75% praticamente da população está fora da saúde suplementar, que tem só o SUS. Então, eu acho que a gente ter alternativas que conseguem fazer o acesso junto com o valor é uma coisa que é muito importante. E agora, em 2020, eu tive a oportunidade de ter aula com a Elizabeth Teisberg, que é outra pessoa que escreve o livro junto com o Porter lá atrás, que ela está à frente da Dell Medical School, que é no Texas, que é uma escola médica de medicina baseada em valor. Então, eles constroem tudo já com os conceitos de medicina baseada em valor. Então, isso me deixa empolgado, apesar de saber que é muito árduo o nosso caminho, mas a gente vê que esse é um dos poucos, mas ótimos exemplos de que a coisa já saiu do papel, né? E a nossa realidade, o Reinaldo já falou, né? E a gente tem esse aumento dos custos da saúde acima da inflação, só que ao mesmo tempo a gente não é remunerado por esse aumento. Então o Fred já falou que os contratos vêm ou com 100 reajustes pelo IPCA, ou metade do IPCA. Então eles propõem isso enquanto tem um aumento da inflação médica de 15%, 20% ao ano, né? E muitas vezes a gente vê isso principalmente pelo fato de incorporação de novas tecnologias e tratamentos, né? A gente no Brasil, além disso, a gente tem um envelhecimento mais acelerado que os outros países tiveram, né? E esse é um slide que a gente poderia ter feito. A gente estava saindo de uma crise econômica, agora veio a pandemia e ninguém tem a resposta de como que a gente vai sair dela, né? Então, mas vamos falando um pouquinho para ver se eventualmente a medicina baseada em valor pode ajudar a gente um pouco, né? Então, quais as soluções que já estão colocadas para a gente, né? Então, tem vindo um monte de soluções ao longo do tempo que tenta resolver a saúde, tenta melhorar. Então, começou com as auditorias, autorizações prévias de procedimentos de alto custo, a implementação de coparticipação, né, o paciente pagando parte do seu cuidado, né, protocolos de segurança do paciente, as acreditações, pensando numa melhora da qualidade do serviço, né. A gente agora na oftalmologia, de um tempo para cá, tem enfrentado muito essa onda de consolidação, das fusões e verticalizações, né, e a medicina baseada em evidência que vem nos acompanhando há muito mais tempo em protocolos clínicos, entre outros, né. Então, esse próximo slide é o slide do próprio Porter, que fala exatamente, eles já sofreram principalmente essa parte de consolidação bem antes que a gente, né? E todos eles passaram por essas fases e ele diz que são soluções incrementais, que são importantes muitas vezes, né? Mas isso, eles vão ter um efeito limitado. A gente não vai conseguir resolver a saúde simplesmente implantando. Bom, todo mundo aqui hoje, a hora que vai fazer a sua atividade de prática diária, ele faz baseado em evidência, ninguém faz da cabeça, né? Mas isso, eventualmente, pode ou não ter um impacto em custo, né? E depende muito de como que a gente está monitorando isso. E o que o Porter fala é que a única maneira da gente conseguir equalizar a questão de custo na saúde é você reestruturar ela como um todo, e o objetivo principal é aumentar a entrega de valor aos pacientes, né? E o que é valor, né? Então, isso que muitas vezes dá muito medo, que chega no Brasil, eventualmente, principalmente das operadoras, é a sensação que o valor é simplesmente o custo, né? Então, eu acho que é super importante a gente se educar para saber e, principalmente, contra-argumentar e argumentar. Então, o que o Porter fala? Que o valor é os desfechos que importam para o paciente, né, sobre o custo para entregar esse desfecho, né? E a entrega de valor de um cuidado é a definição de sucesso para a saúde. Você entregar um resultado bom de um tratamento a um custo que não seja escalado, não seja alto, é o fator de sucesso na saúde, né? E a única maneira
de você, ele entende isso, e é uma coisa que eu vejo, eu concordo bastante com ele nisso, que é a única maneira de você unir o interesse de todos os stakeholders envolvidos no processo de saúde, né? A hora que você aumentar a entrega de valor, né? Então, isso é um outro slide dele, ele fala, e o valor ele não pode ser entendido, ele tem que ser entendido, na verdade, por doença, né? Então, o que importa em uma doença é diferente de uma outra doença. Então, você vê o resultado, os desfechos, você tem que olhar por doença. E, principalmente, isso é uma coisa chave, tem que ser por todo o ciclo do cuidado. Não adianta nada numa intervenção única. Por exemplo, a minha injeção de antiangiogênico funcionou, ou a minha cirurgia de catarata, nesse momento, funcionou. Você tem que ver todo o ciclo do cuidado, né? E sempre olhando os custos por todo esse ciclo do cuidado, né? Isso a gente vai ver mais para frente. Por que é importante isso? Eventualmente, a gente tem um tratamento novo que ele pontualmente ele é mais caro, né? Mas a hora que você olha o ciclo do cuidado total, o valor total vai ser menor, né? Um exemplo que ele dá, e inclusive a pessoa foi falar com a gente no curso, foi o John Mara, que é o chefe da plástica de criança do Boston Children's. Ele tinha sido chamado por algumas operadoras que ele ia ser descredenciado, que falava que ele cobrava muito caro na cirurgia dele, né? E aí ele provou, mostrando, a hora que ele mapeou o ciclo de cuidado dele, do principal concorrente dele, que é a Tufts, em Boston, que apesar de a cirurgia dele ser mais cara, ele tinha um índice muito menor de reoperações e ele tinha um segmento mais curto. Então, ele entregava um maior valor. Então, quando a gente olha para todo o ciclo do cuidado, as coisas começam a fazer mais sentido, né? E isso, você melhorar o resultado, é a ferramenta mais forte e mais importante que você consegue para melhorar o valor, né? E aqui é um exemplo que ele dá, que na década de 90, né, a gente está aqui vendo, isso aqui é resultados de transplante renal, né? Na década de 90, o governo americano ele fez uma norma, uma lei que para você conseguir continuar recebendo o órgão sólido, você teria que reportar o resultado e teria que ter, e os piores teriam eventualmente que ser descredenciados e não conseguiriam mais um transplante. Então, de fazer isso, né, isso aqui a gente vê em 87, 89, e a hora que você reportou o resultado, que era sobrevida de um ano do órgão, os serviços eles se adequaram. No fim, se você olhar, praticamente a gente tem o mesmo número de credenciados, de programas incluídos, né, era 219, foi para 209, e todos melhoraram o resultado, a qualidade do serviço, simplesmente por reportar a sobrevida depois de um ano do enxerto, do transplante, né? Então, ele começa a falar, a hora que você começa a reportar seus resultados e ter uma relação transparente do desfecho do que você vai ter, você começa a ter uma melhora do serviço de saúde, né? E como que ele propõe a medicina baseada em valor? Que é bonito, todo mundo quer ir atrás de ter bons desfechos, isso é óbvio, é o que a gente acorda todo dia de manhã para fazer, para entregar o melhor para o paciente, mas qual é a forma, né? Então, ele dá os 6 passos da agenda estratégica, né? O 6º passo, basicamente, é a base de tudo, na verdade, não devia estar em 6º, é a base, que é uma plataforma de tecnologia da informação importante, né? E os 3 primeiros são os mais importantes para a gente começar a pensar numa agenda de valor. E aqui é uma coisa importante, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. O primeiro e o segundo não depende dos convênios, depende muito da nossa seleção de casa, né? Então, o primeiro é a gente reorganizar o cuidado em unidade de prática integrada. E aqui começa algumas vantagens que a gente tem e facilidades para fazer medicina baseada em valor na oftalmologia, né? É muito mais fácil, porque
a gente já se comporta mais ou menos na prática como uma unidade de prática integrada, né? Então, nós normalmente, a maioria dos lugares são clínicas que tem centro cirúrgico ou próprio, ou usa algum centro cirúrgico ambulatorial próximo, né? Que cuida de um conjunto de doenças próximas e relacionadas, né? Então, ele sempre fala, você não pode cuidar de tudo, eventualmente, de uma especialidade, isso é importante. Eventualmente, você tem que focar em algumas áreas, você tem mais estrutura, você tem mais afinidade, que são mais relacionadas à sua especialidade. Eventualmente, você tem que fazer uns trade-offs para você focar em algumas coisas, né? E aí, sempre um local com equipe dedicada. Todos nós sabemos que, eventualmente, quando a gente vai operar em um hospital geral, né, a gente lá na Escola Paulista, o residente brigava para não ir no Hospital São Paulo operar, porque uma catarata lá durava 2 horas, porque a equipe não está treinada para isso, né? Então, tudo isso você começa a ter perdas no processo e diminuição de qualidade. E esses lugares de unidade de prática integrada sempre responsável por todo o ciclo do cuidado, né? Então, é essa estrutura que ele enxerga. É um lugar único que você cuida de um conjunto de doenças ou de uma doença só, com uma equipe dedicada e responsável por todo o ciclo de cuidado. Então, esse é o primeiro passo para você começar a pensar em entregar uma agenda de valor, né? Então, eu vejo isso como uma oftalmologia, uma coisa que muita gente já está adequada mais ou menos nisso, se você for pensar, né? E como medir os desfechos, né? Então, o que é importante, né? Quais são os resultados que são importantes, né? Primeiro, a gente tem que medir por doença, né? Não adianta a gente medir, fazer questionários genéricos, fazer monitoramentos genéricos, porque a gente já tem medidas de eventos adversos, teve infecção, se não teve, isso é extremamente importante, principalmente as acreditações são importantes, mas aqui a gente está pensando numa abordagem diferente, né? É o desfecho que realmente importa para o paciente. Então, quando você vai operar a catarata, a expectativa do paciente é uma coisa, quando você vai operar glaucoma é uma outra coisa, quando você vai fazer uma cirurgia de retina é outra coisa, você vai fazer injeção é outra coisa, e tudo isso você tem que estratificar e aplicar questionários para cada doença, tá? E, principalmente, isso é uma coisa muito importante, o desfecho que importa para o paciente muitas vezes não é o mesmo do médico, né? A gente tem trabalho já mostrando, por exemplo, cirurgia de catarata, que tem lente que o paciente acaba tendo melhor visão, só que uma outra que não tem tanta visão, o paciente acaba sendo mais feliz por causa que tem menos efeitos colaterais. Então, assim, a gente tem que começar a olhar disso de uma maneira que a gente precisa entregar o que realmente o paciente quer, né? E o desfecho tem que ser medido todo o ciclo do cuidado também. Não adianta você fazer por evento. Então, eventualmente tem uma cirurgia ou uma injeção, você tem que olhar sempre pelo ciclo completo do cuidado para você ter um insight melhor, né? Então, aqui a gente, só para exemplificar, o Porter, junto com uma empresa de consultoria e um hospital sueco, eles fizeram esse consórcio que chama ITUM, e eles, por doença, eles falam, eles pegam especialistas do mundo, aqui é o exemplo de degeneração macular, que contribui para exatamente falar o que monitorar, né? Então, no degeneração macular, o exemplo que eu peguei aqui, né? Então, basicamente, você vai ter as complicações relacionadas ao seu tratamento, se teve infecção, se não teve, né? Mas, principalmente, se você pegar nessa parte inferior, são atividades diárias, status emocional do paciente, né? A possibilidade de você, a capacidade de leitura, a visão, né? Então, isso é uma coisa importante para você começar a olhar todo o ciclo do cuidado. Tem um exemplo que eu sempre gosto de falar, que é de um ortopedista da Faculdade de Medicina da DEL, que ele foi mostrar a IPU deles, da unidade de prática integrada de artrose de joelho, né? E ele falou que a gente estava com índice de satisfação pós-cirúrgico baixo, né? E aí eles foram entender isso e depois que implantaram essa medicina baseada em valor, eles começaram a ver que muitos pacientes que eles estavam operando, que estavam satisfeitos, eram jovens, né? E viram que muitos desses pacientes, eles tinham depressão, né? E aí o ortopedista, ele falou, vai um paciente com depressão no ortopedista
e tem dor no joelho, o ortopedista só tem o martelo. O que a gente faz? A gente opera o joelho, né? E eventualmente, muitas vezes a gente, é uma piada, tudo, mas muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Às vezes a gente vem e tem uma ferramenta só e esquece de olhar para o ciclo do cuidado e ver realmente o que importa para o paciente. Eventualmente, agregar coisas que não estão normalmente estruturadas, por exemplo, uma reabilitação para um paciente com glaucoma, um paciente com degeneração macular, isso pode aumentar muito o valor do serviço prestado, né? Então, o Whitehall é aberto, então qualquer um pode entrar, se inscrever e ver e pegar isso, e você consegue ver cada doença. Oftalmologia, o Whitehall só tem para catarata e para degeneração macular, né? Mas você pode, glaucoma tem questionário de qualidade de vida, você pode fazer isso, é só um norte para você ter, né? E a grande coisa é o seguinte, o que eles falam, aí o que importa, que pode eventualmente, que atrai as operadoras, né? Por que medicina baseada em valor atrai as operadoras? Porque, teoricamente, na hora que você aplica essa agenda, que você melhora o valor, melhora a entrega, você eventualmente pode diminuir o custo, tá? Então, como que você diminui o custo? Isso aí não para você cobrar menos, mas como você diminui o custo para você? Usando médicos e funcionários no topo da sua licença. Tentar tirar o médico o máximo possível das atividades burocráticas. Deixar o médico que é especialista focar na especialidade dele, né? O nosso tempo é caro, né? Não é para a gente ficar preenchendo preenchendo para o paciente fazer um exame. Então, você pode até operar o aparelho, mas de preferência não. Hoje, a maioria dos aparelhos bons, ele tem o software dentro, né? E os técnicos treinados, muitas vezes, eles captam melhor que a gente, né? Então, pensar de como você vai estruturar o fluxo dentro da sua clínica para você deixar ele mais fluido e menos redundante. Então, você remover processos redundantes que não adicionam valor, então, e reduz a variação também. Então, você deixar os processos mais enxutos e alinhados, ele dá uma experiência melhor para o paciente. Isso eu falo desde o processo de agendamento, processo de autorização de exames e o pós-consulta, né? Tudo isso de você conseguir reduzir e entregar uma experiência melhor para o paciente, né? E principalmente na hora de você escolher os ativos. Escolher ativos que adicionam valor. A oftalmologia, a gente é toda hora bombardeado de novas tecnologias, né? Eu acho que a gente tem que começar a ter, eventualmente, uma crítica um pouco maior. O que isso realmente está trazendo para mim, né? E, ao mesmo tempo, o que isso não está trazendo para mim? Não adianta você colocar equipamentos que não vão agregar valor, né? Então, a gente sabe hoje, a gente tem que ter um biômetro topo de linha para fazer córnea, você precisa ter um tomógrafo de córnea. Então, assim, hoje a oftalmologia é cara, a gente sabe disso, a gente tem que cobrar por isso, saber cobrar por isso, mas a gente tem que mostrar o valor disso. Ao mesmo tempo, você tem equipamentos que, por exemplo, um OCT, que vai de 200 a 2 milhões, eu acho que o meio termo sempre você tem que olhar e achar uma coisa que entrega uma coisa e separar o da perfumaria também, né? E principalmente aí é a nossa outra vantagem, fazer procedimentos locais adequados, tentar ao máximo tirar toda a oftalmologia do hospital geral, né? O hospital geral é caro por natureza, ele tem outros processos, ele tem outros mecanismos de segurança que faz com que fique mais caro. Então, você trazer, quando você pode, existe segurança para um centro cirúrgico ambulatorial, é sempre melhor. Então, essa já é uma vantagem nossa do jeito que a gente é estruturado aqui no Brasil. E reduzir a fragmentação de volume. Dentro da sua clínica, tentar sempre deixar o médico mais habilitado a fazer aquele procedimento, né? Eventualmente, isso é uma coisa super delicada em todas as clínicas, mas o ideal sempre é o cirurgião de catarata ser o melhor cirurgião de catarata que a gente sabe que ele complica menos, que ele usa menos insumo, não é porque ele está economizando, mas porque ele precisa de menos insumo, e tudo isso deixa o processo mais azeitado. E sempre racionalizar o seu back-office, sempre pensar de como você está se estruturando, e aí investir em TI para deixar o seu back-office o mais enxuto possível para não escalar custo.
né? Acho que isso é importante, né? E aí, e como que a gente vê esses pacotes de ciclo do cuidado no Brasil, né? Então, a experiência que a gente vê que os convênios demonstram algum interesse, né? Mas realmente a prática, a implementação prática disso é uma coisa difícil, né? Aqui no nosso grupo a gente tem a Excela, que é uma empresa que ela trabalha medicina baseada em neurologias operadoras, eles têm avançado, né? Mas a gente vê que a prática ainda é difícil e eu acredito que a gente fazer como instituição e como com as sociedades, isso aí ajudaria muito a gente preparar, porque se não vier da gente, vai vir deles. E se a gente não estiver preparado com uma contraproposta que faça sentido, a gente vai sofrer mais, né? E é super importante a gente ver que os pacotes, eu vou falar isso um pouco ainda, ele não tem relação nenhuma com o modelo atual que é imposto para a gente, né? O que acontece ali, o que o Reinaldo mostrou, por exemplo, os empacotamentos da Sul América, tudo, isso não tem nada de valor, isso não tem nada para agregar para a gente, né? Isso aí, na verdade, é uma aberração mesmo. E a experiência americana, infelizmente, mostra que existe uma manutenção ou piora da remuneração. Só que eu não acho que isso eventualmente vai ser aplicado no Brasil, principalmente pelo fato da nossa remuneração ser muito pior já do que dos americanos. Lá eles têm o problema principal deles de custo que eles gastam demais, né? Aqui não, a gente tem um problema de remuneração que é muito baixo. Então, eu não acho que a gente vai seguir isso de manutenção ou piora. Eu acredito que a agenda de valor aqui é uma alternativa que possa melhorar a nossa remuneração, sem dúvida, né? E aí, como que é feito o pacote, né? Então, o pacote é feito por todo o ciclo do cuidado e você vai ser remunerado sempre olhando o desfecho. Uma coisa super importante, que eu acho uma grande vantagem, né, é que você fideliza o paciente, né? Então, uma maneira que eu enxergo que, eventualmente, por exemplo, um paciente com tratamento crônico, né, que é uma degeneração macular, um glaucoma, o paciente ele seria inscrito no pacote com o médico. Então, ele tem que ir até o final. Se ele sair, ele vai ter que ir para outro paciente. Isso diminui a fragmentação do cuidado, né? Então, você entrou, por exemplo, o Dr. Pedro vai cuidar do seu glaucoma. Então, você vai ganhar por X nas visitas e você tem ele como referência. Então, você aumenta a fidelidade do paciente, né? E aí você consegue controlar melhor isso, né? Isso aqui é só um exemplo de como a Suécia eles têm um grande pacote de valor em coluna, né? Que basicamente isso você consegue aplicar para tudo, né? Então, é a base de pagamento que pega a base de todo o ciclo do cuidado, então as consultas pré-operatórias, a cirurgia, a internação, as medicações, o follow-up, a fisioterapia pós-operatória, né? Aí tem um pagamento de garantia que você tem o que eventualmente a evidência mostra de que é complicação aceitável, então você já é remunerado por isso, né? E tem um pagamento por performance. Sempre se começar com upside, nunca downside, né? Essa é a premissa, né? E a grande crítica é falar, mas aí vai ter o pick cherry, né? A pessoa vai pegar e vai escolher só os casos mais fáceis, né? Todo mundo vai querer só operar a catarata nuclear das cruzes, aquela que dilata bem, né? Então tem o ajuste pelo risco. Quanto mais risco, melhor remunerado você é. Então, tudo isso, claro, a gente só consegue pensar num cenário de maior transparência, que é uma coisa que precisa ser, infelizmente, que está um pouco distante de acontecer. Bom, é isso que eu gostaria de falar. Não sei se eu me alonguei e perdi o tempo aqui, mas obrigado pela oportunidade. Eu estou aberto aí às dúvidas. Maravilha, Pedro. Pedro, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa experiência sua. Mas pode tirar a sua tela, Pedro, para a gente? Claro. Isso. O mais importante da gente poder conversar agora como você falou, né? No Brasil, o Reinaldo acompanhou muito bem isso também, a gente nunca teve
medicina baseada por valor sendo praticada de verdade. Mas nós fomos levados a crer que havia algo sendo importado, né, das Américas, que poderia ser um modelo para o nosso mercado. E tudo que a gente vem tentando mostrar nessa relação difícil com as operadoras é que pacote, obviamente, não tem nada de valor, e que se a gente precisa construir um modelo diferente, que ele seja calcado primeiro em transparência, foi o que você falou. Quer dizer, sem transparência, sem um diálogo franco, sem o princípio de você estimular quem faz bem feito, ter os estímulos positivos corretos, você nunca vai levar a um modelo virtuoso. O que ocorreu no Brasil até o momento foi simplesmente um modelo de reduzir custo para a operadora, na prática, né? Então, assim, como você disse, se a gente não usar uma sociedade como a SBAL, o CBO, a AMB, para a gente ter consciência do que é medicina por valor, para tentar estabelecer um diálogo do que é o verdadeiro conceito. Porque senão a gente vai ser empurrado a aceitar coisas que não tem nada a ver com a ferramenta complexa, como você mostrou, difícil de ser implementada e que tem diversas premissas. De qualquer forma, assim, eu queria ouvir o Reinaldo. O Reinaldo conhece bem a realidade, né? A gente está muito distante disso ainda. E enquanto a gente não consegue concretizar, o que a gente tem feito é dizer, olha, não dá para fazer isso aqui no Brasil da forma como vocês estão querendo. A gente tem que construir algo novo. Porque faz todo sentido você negar algo que não é a verdade da teoria que foi proposta por cientistas tão brilhantes quanto o Porter e a Tasner, né? Reinaldo, o que você tem a comentar sobre isso aí, conhecendo tão esse universo das operadoras, né? Quão difícil a gente construir algo parecido com isso, mas quanto importante também a gente estar pronto, não só como sociedade, mas também cada médico, cada prestador de serviço, para ter um mínimo de conhecimento sobre o que o Pedro falou, para mostrar, pega a apresentação do Pedro e fala, olha, isso aqui é medicina por valor, não tem nada a ver com pacote. Acho que essa apresentação tem muito essa importância, né? Interessante, Pedro, que a minha tese de doutorado foi em cima de qualidade de vida visual. Então, a gente eram pacientes portadores de DMRI e, para mim, assim, eu não me detive tanto na questão de resultados, os número de aplicações ou o tipo de droga que estava sendo empregado, mas sim nas expectativas do doente frente à própria patologia, né? E frente às alterações, às mudanças no cotidiano, né, no seu cotidiano. Então, foi um resultado assim, surpreendente, e a gente chegou até, inclusive, a propor alguns indicadores que pudessem ser mensurados ou acrescidos, além dos já conhecidos, né, que tanto se propagam nos congressos, para que a gente pudesse avaliar o doente como um todo, e não apenas como um olho afetado pela patologia. Fred, na verdade, várias operadoras, eu tenho uma pergunta aqui que eu estava lendo de um dos nossos espectadores, vamos falar assim, em que ele questiona, eu já fui a várias apresentações de operadoras e o que a gente observa que o desfecho ou o conceito de sucesso é quando o custo ele é menor, o custo-valor monetário. Na verdade, assim, a gente tem que ter uma certa cautela, aquilo que eu falei na minha apresentação. A gente não está querendo aqui, com nossa exposição, generalizar e falar que todas as operadoras agem dessa maneira. Mas se algo que a gente pode, eu acho, de certa forma, estabelecer como consensual, é que no que tange ao pagamento por valor dentro dessa filosofia que o Pedro apresentou, realmente a gente está engatinhando. Eu já tive a oportunidade de ver algumas operadoras, e eu posso dar um exemplo aqui dentro assim, de contexto mesmo que eu vivencio, em que ao abordar as diretorias, eu cheguei e falei, escuta, nós temos um novo regime aqui, que é o mais empregado nos Estados Unidos, o tratamento antiangiogênico se chama tratar e estender. Como é que é isso? Olha, você vai promovendo uma extensão das aplicações, o paciente vai menos vezes no consultório, são pacientes com a faixa etária mais elevada, então você tem que pensar nisso, no deslocamento e tudo. Tá bom, mas e como é que é o comparativo no primeiro ano? No primeiro ano você tem um custo maior associado ao tratar e estender, porque você vai ter mais aplicações, mas você vai colher o benefício desse tipo de implantação do regime a partir do segundo ano, porque você vai começar a ter os períodos de extensão.
Ah, quer dizer que no primeiro ano a gente paga mais caro em relação ao outro regime, que era o pronto, mas no segundo ano a gente passa a ter essa economia e isso, ao mesmo tempo, agrega valor para o paciente. Exatamente. Todas as operadoras que hoje eu atuo como consultor empregam um tratar e estender. Então, assim, entenderam essa questão, mesmo que seja germinal, de imprimir, de colocar a questão do valor acima, né, da questão apenas monetária. Pode ser que seja apenas digamos, algo que seja incipiente, passe tudo que você apresentou, mas eu acho que, ainda assim, não deixa de ser um passo, né? Um passo importante. Então, só respondendo ao colega, todas as operadoras, eu acho assim que fica um pouco, né? Você não pode generalizar. Então, algumas têm esse tipo de entendimento. E isso aí é bastante salutar, né? Perfeito. Tem uma outra pergunta também aqui, que eu vou endereçar ao Pedro, você pode comentar também, Arnaldo. Primeiro, o Enoch Lois pergunta: em alguns setores defendem que 20% a 25% da remuneração esteja condicionada a fatores de qualidade. Qual a visão de vocês, considerando os dois lados, prestadores e operadores? Que tem a ver com uma outra colocação colocada pelo nosso Dr. Emílio Zilli, que é um grande médico cardiologista do Rio de Janeiro, que atua fortemente na tentativa de fazer o médico ser valorizado nesse país. E que ele pergunta: Pedro e todos, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pela objetividade das explanações. Você pensa que a filosofia do valor poderá ser aplicada em nosso país com um nível de disparidade enorme entre os vários níveis de nossa assistência, tanto sob o ponto de vista operacional como geográfico? Isto é claro, sem contar que, em nosso momento atual, a filosofia, entre aspas, das operadoras e cooperativas é muito mais voltada para o custo do que para o valor. É o que a gente tem, há um consenso sobre isso, né? Comenta um pouco aí, Pedro. Tá. Os 20%, 25%, eu acho que aí já começa uma coisa que me chamou um pouco a atenção, né? O que eles definem como qualidade? O que eles estão medindo? Porque, para mim, ninguém tá pegando qualidade. Eu acho que isso é uma coisa que é o que eu falo. Eles já estão impondo alguma coisa, né? O que é? Você ter acreditação, não ter? Você ter reportar alguma coisa? E por que só 25%? Porque se você não faz uma coisa que você engloba tudo, né? Então, eu não sei muito o que essa operadora está querendo fazer com isso, mas esse é um dos meus medos, de você ter as imposições, né? Em relação à segunda pergunta, eu acho que uma das coisas que eles batem muito, e é aquele caso da Oak Street que eu comentei, a medicina baseada em valor, ela pode ser uma ferramenta muito grande de acesso, né? Principalmente a hora que você consegue deixar os processos mais enxutos, os processos melhores, você consegue, eventualmente, entregar um alto valor, né? E conseguir incluir mais pacientes. Então, a Oak Street é uma startup, que agora não é mais startup, acho que eles têm mais de 40 unidades nos Estados Unidos, de atenção primária. Eles pegaram só pacientes Medicare, Medicaid, que é o que todo mundo corre nos Estados Unidos, que não quer tratar. E eles fizeram centro de atenção primária, que tinha centro de convivência, ele tinha uma pessoa que cuidava de toda a atenção de uma maneira um pouco mais integral, e conseguiram reduzir muito o valor. Eles fizeram, na época, eles fazem capitation muito forte, não é Medicare, Medicaid, eles fizeram capitation e reduziram muito o custo deles. Então, assim, medicina baseada em valor, ele não olha muito para capitation, né, ele não gosta muito, ele não acha que esse seja a solução, mas esse é um exemplo que você usar como uma ferramenta de acesso. Então, assim, a nossa disparidade é gigantesca. Então, se a gente tiver uma ferramenta que a gente consiga incluir os 75% que estão fora, talvez seja uma coisa interessante para a gente trazer e pensar. Mas eu acho que... Só falar uma coisa aqui, Fred. Só para devolver para o Pedro aí. Pedro, em cima dessa pergunta que o Fred comentou, foi do fator de qualidade, né? O fator de qualidade está dentro da agenda regulatória da ANS e já houveram alguns debates, né, na ANB em cima disso aí, né? São várias críticas, o Dr. Zilli também salientou, o país tem proporção continental, como é que nós vamos conseguir, né,
estabelecer algo que seja justo, né, dentro de um país com essas dimensões. Pedro, dentro desse contexto que você apresentou e com todo o conhecimento que você tem em cima dessa proposta de valor, você conseguiria trazer um exemplo prático para a gente dentro da nossa especialidade, por exemplo, do ponto de vista ideal, que seria um modelo dentro de, eventualmente, um paciente da retina ou da sua própria especialidade, o glaucoma, o que você poderia trazer assim para a gente contextualizar? Como eu enxergo hoje, colocando na prática, saindo do papel para a gente mesmo, né? A primeira coisa que eu acho assim, você não vai fazer pacote de valor para tudo, né? Tem aquela regra William Sutton, né, que você pegar onde está 80% do custo. Então, se você enumerar as doenças que compõem 80% dos custos, não são muitas, né? Então, você vai colocar a degeneração macular, você vai colocar a catarata, você vai colocar o próprio glaucoma, que ele traz uma agenda cultural muito grande, né? Você criar os pacotes para essas doenças em específico. O resto, eu vejo que a melhor opção continua sendo o Fee for Service, não tem outra, na minha concepção, né? Então, vou fazer um sistema híbrido, que você mantém um Fee for Service e, eventualmente, assim, você coloca o paciente que tem uma degeneração macular exudativa, ele entra, você inscreve esse paciente para você, e você, a partir desse momento, eu estou acompanhando esse paciente, ele tem um pacote de valor que aí você define a periodicidade, eu vou ganhar semestralmente, você pode ganhar, por exemplo, em 6 parcelas que sejam, né? Vou ganhar anualmente. Glaucoma, estratifica o risco. Então, você vai um glaucoma leve, moderado ou grave. Então, você define protocolos e você vai ser remunerado. E aí é uma coisa interessante. Por exemplo, o que a gente faz muito aqui, a gente já faz, a gente monitora. Por exemplo, no glaucoma, eu comecei a ver que 40% dos meus pacientes que voltavam fora do período do protocolo era para um colírio específico, né? Então, diminuía a prescrição desse colírio, né? Por que o paciente volta sem precisar e acaba gerando mais gasto? Porque ele está com efeito colateral, né? E aí, se eu sou remunerado por um pacote, se eu tiver, eventualmente, um evento adverso como esse, eu não ser remunerado a mais, aí é um problema, porque meu nível de entrega não está bom, eu vou começar a olhar de uma maneira de melhorar. E o paciente vai sentir isso, né? Então, e aí catarata é um dos mais, eu acho que é o mais fácil da gente começar a implementar, criar um pacote de valor, né? Então, catarata é extremamente, a cirurgia difundida com nível de complicação baixo, e você já incluiu um pacote que é um ciclo curto, né? Então, você faz um ciclo de 3 meses, inclui o pré-operatório, a cirurgia, a garantia, então as principais eventuais complicações que você pode ter ou não, pós-operatório, e aí um desfecho por qualidade. Então, como foi o seu desfecho. Então, assim, como eu vejo que seria, teoricamente, prático, não é. Claro que não é. Tem muita coisa que precisa ser feita nisso aí. Mas eu vejo uma maneira de implementar na oftalmologia, eu conversei isso tanto com o Porter e o Kaplan, né? O Kaplan é a outra pessoa que está à frente lá em Harvard, e eles enxergaram mais ou menos dessa maneira como seria a oftalmologia, né? E a oftalmologia a gente tem muito já avançado por causa da nossa estrutura, a gente já mais ou menos se comporta como uma unidade integrada. Então, eu vejo mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Sim. Isso até, você já respondeu algo que foi colocado aqui pelo Roberto Salvador, que ele queria exatamente uma sugestão de estratégia para uma abordagem de valor em oftalmologia junto aos operadores de saúde, segmentada por subespecialidade. Você deu um bom exemplo. É muito importante frisar o que você disse. Nos Estados Unidos, quando a gente discute toda a política de remuneração dos Estados Unidos e vê a questão da medicina baseada em valor, pagamento baseado em valor, isso é um pedaço. O Fee for Service continua sendo a maior parte do que se paga lá. Então, quando você vem com a teoria do empacotamento disfarçada como algo louvável e técnico, que aconteceu no Brasil, que está acontecendo ainda, e tentando dizer que o Fee for Service acabou, isso é uma outra balela. Nos Estados Unidos, terra da medicina baseada em valor e também terra de outros modelos fracassados, como, por exemplo, o Gatekeeper, os sistemas de restrição de acesso, como você citou bem, o próprio Capitation, que sofre muitas críticas, né? Então, praticamente, hoje você vê que grandes estudiosos que geralmente olham para o sistema para tentar melhorá-lo, condenam esse sistema.
E lá o que mais existe ainda é o quê? Fee for service. Estou certo, Pedro? É isso mesmo? É isso, eu acho assim, e o que eles vendem é exatamente isso, é a conjugação dos dois modelos, né? E você fazer o valor, não adianta você fazer uma unidade prática integrada para conjuntivite, nunca vai se fazer sentido. Então, assim, você pegar e olhar onde realmente está o custo, onde está pegando calo, porque o que acontece? Aí a gente vai, o dinheiro vai para todo esse lugar, e aí o que as operadoras falam? Eles abaixam tudo, como um monobloco, né? E aí a gente começa a sofrer, né? Então, e tem uma questão também muito importante que você tocou, a questão, assim, o colega falou de um exemplo prático, a questão da fidelização do paciente, particularmente nessas doenças, seja uma crônico-degenerativa, como a DMRI, ou uma doença vascular, como diabetes, com lesão de órgão-alvo, no nosso caso aí, o olho, né? É uma medida tão simples você implementar num programa de medicina preventiva, mesmo que seja uma van para poder buscar o paciente na casa dele no dia da aplicação e levar na clínica para poder fazer a injeção. Porque, de repente, você tem aquela evasão de consultório, o paciente some do seu consultório e quando volta a doença está agravada, às vezes irreversivelmente, seja no glaucoma ou seja numa DMRI, por exemplo, né? E aí você não tem muito o que fazer. E não raras vezes você tem que reiniciar o tratamento. Você tem que começar tudo de novo. Quer dizer, você vai gastar mais com loading, com dose de carga e tudo, e não vai se obter o resultado que você poderia obter se esse paciente estivesse sendo conduzido de forma, né, criteriosa. Então, é uma ação tão simples, né? De repente, você ter uma planilha, ser uma planilha com os pacientes, você tem ferramentas de busca no sistema gestor da operadora para poder enxergar qual que é essa lista, dentro daquilo que você falou, né, os maiores ofensores em termos de custo, e aí você vai de encontro a esses pacientes e simplesmente entrega no consultório e traz de volta. Isso não requer grandes investimentos, e isso aí realmente muda o desfecho, né, e agrega valor. Maravilha. A gente já está aqui com uns 15 minutinhos de adiantado da hora, mas o pessoal está ainda acompanhando aqui, querendo saber algumas outras opiniões que tangenciam o tema central, mas que eu acho que é muito importante a gente responder aqui, cada um de nós fazer um comentário sobre o que foi colocado pelo Antonieta Minello aqui. Se o Bradesco fez o pacote, mesmo pedindo ajuda para o CBO, era para não aceitar, não aceitei e fomos descredenciados. Como fazer para recredenciarmos? Essa é uma cena triste, né? Lamentável, que não tem nada a ver com tudo isso que a gente tentou discutir aqui. Uma relação em que o prestador ele é descartado porque não aceitou uma política que tem uma tendência de aviltamento, tem que ser repugnante, é repugnante. Infelizmente, a gente tem um cenário que, individualmente, a gente tem muito pouca força. E isso que a gente está fazendo aqui, debatendo o valor, é uma forma da gente criar consciência nas entidades de classe, nos médicos, principalmente, e para que a gente possa caminhar, talvez, para uma agência reguladora que tenha um pouco mais da visão do prestador, né, que consiga captar esse tipo de distorção e transformar isso efetivamente em algo que diminua esse desequilíbrio, porque há um desequilíbrio flagrante, todos nós sabemos disso. Então, infelizmente, essas injustiças acontecem no mercado e a gente discorda disso como entidade, a AMB discorda disso, a CFM discorda disso, o CBO discorda disso, mas o mercado tem os seus, eu diria, seus mecanismos cruéis ainda e a gente tem que tentar ter mais capacidade de se unir e contrapor, porque nos Estados Unidos as coisas não são bem assim. Não é isso, Pedro? Sim, tem. E a gente vê assim, tem bastante experiência já mostrando e realmente eles estão caminhando, ainda eu acho que é devagar, né? Mas eles estão caminhando e estão conseguindo avançar, né? Eu vejo assim, lá é muito mais, as organizações estão estruturadas e preparadas, né? Mas você já vê alguns programas de algumas operadoras, inclusive a OHG, que é uma grande operadora aqui no Brasil, quando eu estava no curso, tinha alguns diretores do mundo inteiro lá fazendo o curso e eles tinham esses pacotes realmente, genuinamente de valor, né? Então, é um pouco diferente, eu acho que, da nossa realidade.
Reinaldo quer fazer uma ponderação final aí, vamos seguindo aqui para Não, terminar. essa realidade é muito frequente que a colega expôs em cidades grandes, né? Que se fosse uma cidade pequena, com certeza você precisa daquele colega, a sua rede credenciada não é tão ampla, então o descredenciamento, a possibilidade de um descredenciamento é menor. Você tem a lei da contratualização aí, que prevê que no caso do descredenciamento, 13.003, né, você tem que ofertar, né, a operadora tem que ofertar aos seus usuários outro serviço que seja do mesmo porte, que tenha as mesmas opções, né? Então, numa cidade grande, isso não fica muito difícil, né, de você conseguir. O mesmo se observaria numa cidade pequena. Mas o jurídico do CBO está à disposição, nós temos, inclusive, alguns argumentos contundentes e acho que não seria, né, nem um pouco complicado se a colega pudesse entrar em contato com o CBO e, nesse sentido, a gente pudesse auxiliar. Lembrar que uma das coisas que a comunidade médica, que as associações, vem sempre tocando, e em alguns canais da ANS isso é considerado, é a tentativa de criar um mecanismo para você não ter o descredenciamento imotivado, né? Não é uma coisa tão simples, mas é perfeitamente viável você criar um regramento que permite você configurar algo como um descredenciamento imotivado. Por exemplo, se uma operadora que quiser me descredenciar porque o meu custo está muito alto comparado à amostragem local, ele pode usar isso como motivo para o descredenciamento e eu ter a oportunidade de contrapor. Mas hoje o que não acontece não é isso. Então, se nós tivéssemos algum tipo de regramento, que a gente tem que buscar isso não vai cair do céu. Somos nós, médicos, associações, que temos que ir lá, com o conhecimento que o Pedro tem, que o Reinaldo tem, que cada vez mais eu vejo aumentar entre nossos pares, oftalmologistas, principalmente, que a oftalmologia é mais antenada com isso, somos nós que temos que fazer esse movimento. Isso passa por representação política, passa por presença em eventos, passa por documentos e ofícios e união, né? Isso é importante. Só complementando, Fred, isso aí vem sendo discutido na ANS pela ANB, né? A questão da contratualização, né? Inclusive, essa semana nós tivemos notícia. Perfeito. Bem, a gente está caminhando para o final. Eu vou tentar responder mais uma pergunta aqui, que é: pagamento baseado em desfecho significa alguma transferência de risco para as clínicas e hospitais? Como uma clínica pode considerar esse risco na hora de calcular seus serviços e negociar com operadoras? Me pergunta o Diogo Lucena. Comenta rapidamente aí, Pedro, você na experiência prática. Isso realmente a gente assume uma parte de risco, né? Então, basicamente, quando você vai compor um pacote de valor, por exemplo, a catarata, X% vai romper, X% vai ter endoftalmite. Então, você já é remunerado por isso. Então, porque são coisas que para acontecer, né? Que vão acontecer se você operar bastante. Então, se você pegar no meu slide, de coluna, ele tinha lá o pagamento warranty payment, que era exatamente para você mitigar esse risco. Claro, se você tiver um índice maior do que a população dos colegas, você vai ter um pênalti, mas isso é porque você está entregando pior do que a média, né? Então, claro, a gente assume mais risco, mas aí é a grande coisa. Hoje o fee-for-service totalmente puro, ele acaba privilegiando quem entrega pior, né? Eventualmente, se o médico que ele tem um índice de complicação que ele mergulha 5 vezes mais núcleo, ele vai fazer 5 vezes mais vitrectomia pós-cirurgia de catarata e ele vai ser remunerado por isso. Então, também, um pouco do nosso lado também, a gente assumir um pouco a responsabilidade. Então, se você está fazendo dentro que os seus pares estão fazendo e, eventualmente, o que está nos trabalhos de índice de complicação, você vai ser remunerado por isso, né? Então, isso Existe uma previsibilidade, né, Pedro? Exatamente, Uma previsibilidade dentro dos efeitos adversos, né, voltados para aquele tipo de evento, né? E, claro, sempre colocando as coisas que são mais fáceis de colocar. Por exemplo, se houver casos raros, também você não vai colocar, né? Eventualmente, dificilmente você vai colocar num pacote de valor uma vitrectomia por descolamento de uma retinopatia diabética, né? Isso aí é muito complicado. Você pode ter alguma coisa assim, mas é difícil você colocar numa linha, porque hoje, graças a Deus, a gente faz menos isso, né? A gente tem como, talvez, se você tiver um índice menor de necessidade, se você tratou antes, esses pacientes, ok. Mas algumas coisas realmente não dá para a gente enquadrar nisso. Por isso que o fee-for-service, ele vai continuar firme e forte aí junto, mesmo se a gente conseguisse eventualmente implantar uma agenda dessa.
Perfeito. Vamos, então, encaminhando para o final aqui. Eu queria lembrar todos que estão acompanhando que semana que vem nós teremos mais um webinar na parceria SBAL com a Bayer, com o tema de telemedicina. Nós vamos trazer experiências práticas de telemedicina de 2 grandes serviços brasileiros nos últimos 45, 60 dias. Eminentemente prático, não há nada para discutir filosofia de telemedicina. O que aconteceu nesses 2 serviços? Em breve a gente já vai estar divulgando. Eu agradeço a Bayer mais uma vez pelo apoio, agradeço aos 2 palestrantes por contribuírem tanto. Pedro e Reinaldo, vocês são 2 pessoas que certamente vão estar cada vez mais presentes aí nas atividades da SBAL e do CBO, que, como você falou, Pedro e Reinaldo também, a gente não pode refutar com desconhecimento. Nós temos que conhecer para conseguir equilibrar o diálogo. Isso é um papel nosso, não adianta só eu estudar o detalhe da técnica de Yamane, né, que a gente domina com alegria fazer, sem saber que a gente tem que usar um pouco da nossa inteligência, e a grande maioria de nós é muito capaz de entender isso, e sentar à mesa para conseguir construir um modelo melhor, não só para o médico, mas para o usuário. Como você falou, o centro no usuário. E hoje é difícil você conversar com uma operadora que reconheça quem faz melhor e pague melhor a quem faz melhor. Isso é uma realidade. Então, amigos, muito obrigado por contribuir com essa nossa atividade. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Bayer e dizer que a SBAL disponibilizará essa e as outras apresentações no seu site. E fiquem atentos que em breve a gente já vai estar soltando a comunicação para a nossa próxima atividade, na terça-feira da semana que vem, às 18 horas. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Pedro. Boa noite. Boa noite. Boa noite.